Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer a leitura do primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. E o primeiro capítulo trata de o culto cristão no lar. É um ensinamento belíssimo que o próprio Cristo dá a todos nós, e eu acho que quando eu li pela primeira vez, quando eu tive contato com esse texto pela primeira vez, isso mexeu demais com o meu íntimo, e eu passei a fazer de forma adequada, certinha, regulada, meu evangelho no lar, e, gente, isso muda muito a nossa vida. Então, eu espero que, assim como me tocou, toque a todos vocês também, tá? Então, vamos ao texto. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. E Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. Como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sob a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada,
desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então esse texto tão lindo começa com a observação do próprio Cristo, vendo que Pedro, entre os seus ali, que estavam ali próximos, falavam bobagens, falavam, como ele mesmo colocou, conversações improdutivas e menos edificantes. Significa o quê? Significa a possibilidade de que amigos desta mesma categoria pudessem se aproximar. E quando Jesus percebe isso, ele pega as escrituras e ele faz essa explicação que é absolutamente racional, que é absolutamente verídica e nos satisfaz de uma maneira tão profunda, tão íntima, porque isso acontece todos os dias, há milênios. Quando nós nos observamos e vigiamos os nossos pensamentos, as nossas conversações, quando a gente não dá atenção às tragédias que nós vemos na televisão, por exemplo, quando a gente não fica com aquilo no pensamento, né, maquinando, nos martirizando com aquelas coisas, com as atrocidades que acontecem no mundo, mas nos prestamos, ao contrário, a bons pensamentos, a vigiar de fato e a orar quando a gente tem essa necessidade. Assim a gente está afastando aqueles amigos que não nos querem tão bem assim. Ao contrário, quando a gente está com o pensamento equilibrado, quando estamos nos mantendo equilibrados, quando conseguimos manter as coisas de uma forma mais tranquilas, a gente consegue um ambiente de paz ao nosso redor e fazemos assim o nosso lar, porque é assim que a gente vai perpetuando a nossa educação evangélica cristã e é assim que a gente faz com que sigamos os passos do nosso mestre guia, que ensinou aqui, através dessa passagem, o seu discípulo Pedro e a sua família, porque ele convidou a família toda de Pedro para que fosse ao redor da mesa e ali começassem a leitura de alguma das escrituras que Jesus tinha às mãos, para falar sobre coisas edificantes, para falar sobre a nossa ligação com os bons espíritos, com os espíritos do alto e com o próprio, hoje, né, nós aqui falando com o próprio Cristo. Então é assim que a gente deve fazer. Por isso eu aconselho, né, eu deixo aqui esse exemplo. Eu faço o Evangelho no lar todos os dias na minha casa, porque eu quero, porque eu tenho essa necessidade. Mas, aliás, exceto domingo. Domingo, às vezes eu não faço. Mas, de um modo geral, todos os dias. Mas que você faça uma única vez na sua casa o Evangelho no lar, o ideal é que seja sempre nos mesmos dias da semana, no mesmo horário, para que o plano espiritual também se programe e possa estar acompanhando você nessa necessidade. Se você não tem condição de manter essa disciplina, que pelo menos faça uma oração e que nessa oração você peça auxílio dos seus amigos espirituais, dos seus mentores, dos seus anjos da guarda, daqueles que o amam, para que você possa estar protegido e igualmente equilibrado. É sempre bom que no Evangelho do Lar nós tenhamos por perto um copo d'água, para que essa água possa ser fluidificada com as energias vindas do alto, que vão depositar aqui as energias necessárias para você, que você que vai beber. Então, se você está enfermo, está doente, está precisando de remédio, é aqui que os nossos amigos espirituais depositarão os remédios necessários à sua cura, se assim a sua fé permitir compreender. E para os demais, vai depositar aquelas intenções, aquelas boas intenções, para que você tenha sempre acolhido dentro do peito o equilíbrio, o amor, a boa intenção, a bondade, ou seja, as virtudes, para que você seja sempre elevado e você se mantenha equilibrado por mais tempo. Então, é assim que é feito o Evangelho no Lar, simples. Você pode ler
uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, você pode abrir a Bíblia, você pode pegar um livro que seja religioso ou um livro psicografado por Chico Xavier, por exemplo, e ler uma passagem, pegar o livro dos Espíritos, abrir qualquer das questões e a lê-la e interpretar, fazer interpretação, né? Eu, especificamente, pego um livro da coleção do Pão Nosso, faço uma harmonização, faço uma prece, abro o Evangelho, leio o Evangelho, faço a interpretação do Evangelho e termino com a prece. É assim que eu faço. Eu sei que algumas pessoas também fazem assim, algumas casas espíritas fazem assim, mas você tem liberdade para fazer da maneira que for mais conveniente à sua prática, à sua religião. Se você não é espírita, você abre a Bíblia. Pronto. Simples assim. Mas leia, faça isso semanalmente, sempre no mesmo horário, no mesmo dia da semana e no mesmo horário, para que o plano espiritual possa te auxiliar, o seu anjo da guarda, o seu protetor, o protetor dos seus filhos, do seu cônjuge, do seu companheiro ou companheira, e assim, dessa forma, você terá protegido a sua casa, as suas energias, renovados os seus ambientes com energias salutares e desfeitos todos os maus entendidos energéticos que por acaso possam estar vibrando e prejudicando o seu bom ambiente. O ambiente que nós chamamos de lar, de casa, de aconchego. Então, é isso que eu deixo para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe escrito que eu responderei com todo amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Grande beijo.